Tá dando para ver o cursor também? Tá sim, também. Pronto, começou a gravação. Se você quiser começar, pode ir. Tá certo. Gente, para quem não me conhece, na verdade eu só dei aula para 5 de vocês, né, lá na primeira monitoria. O restante do pessoal, prazer, eu sou Maria Júlia, da 145. Eu vou trazer essa monitoria aqui para vocês de diencéfalo, núcleos da base e plexos. E é o seguinte, eu não montei uma aula exatamente. Eu trouxe fotos para a gente conversar sobre elas. Então, vocês fiquem à vontade de interromper, de tirar dúvida, de dizer, mas eu esqueci de falar de tal coisa e tal, tá certo? Ellen, tudo certo aí? Tu vai ser minha... Tudo certo. Se qualquer problema, eu ligo o microfone e te aviso ou mando mensagem no WhatsApp. Pode ir, Tá bom, pode ir. obrigada. Vamos lá, gente. Como eu disse, a gente vai falar de diencéfalo hoje, que é uma estrutura que está aí medialmente no cérebro. Importante saber que o telencéfalo mais o diencéfalo compõem o nosso cérebro, são o cérebro. E para a gente ver o diencéfalo, a gente precisa fazer esse corte sagital mediano aí no cérebro. E a gente vai encontrar algumas estruturas. Como eu disse, eu trouxe mais imagens, né? Porque uma só não vai abarcar todas as nossas necessidades. E aqui uma imagem sem ser real para a gente tentar fazer algumas comparações. É o seguinte, o diencéfalo, a primeira estrutura assim, que a gente precisa reconhecer é o terceiro ventrículo, né? E o que é esse terceiro ventrículo? Na monitoria passada, a gente aprendeu lá em ponte, que aqui atrás da ponte a gente tem o quarto ventrículo, que ele vem de uma abertura desse canal central da medula, não sei se vocês lembram. Aí esse canal central da medula, quando chega aqui atrás da ponte, ele se abre no quarto ventrículo e depois ele se fecha formando o aqueduto cerebral que passa aqui no meio do mesencéfalo. Aí quando ele chega aqui em cima, esse aqueduto cerebral ele se abre de novo para formar o nosso terceiro ventrículo, certo? Mas primeiro a gente tem que saber as estruturas que compõem esse nosso diencéfalo. Quem são as principais estruturas que compõem o nosso diencéfalo? Né? O terceiro ventrículo, que eu já falei, e o tálamo, que é esse abalamentozinho aqui, o número 7 dessa imagem real, que é aqui, é isso aqui. O que mais? O tálamo é esse, o hipotálamo, que está aqui abaixo. Aqui a gente tem um suco chamado suco hipotalâmico, que ajuda a gente a diferenciar. O que está acima do suco hipotalâmico a gente chama de tálamo, o que está abaixo a gente chama de hipotálamo. Outras estruturas são o epitálamo, que está aqui na parede posterior, e vocês vão entender mais na frente. E outras duas estruturas que a gente não consegue ver muito bem nesse corte sagital mediano, né? Porque elas são um pouco mais lateralizadas, que é o subtálamo, que ele está do ladinho do hipotálamo, só que mais lateralizado, como eu disse. Se a gente conseguisse cavar um buraquinho aqui, a gente teria o subtálamo lá do lado do hipotálamo. E uma outra estrutura é o metatálamo, que, na verdade, ele é aqueles corpos geniculados. Não sei se vocês lembram deles, que a gente falou sobre eles quando a gente comentou sobre os colículos superiores e inferiores do mesencéfalo, que eles se combinam com esses corpos geniculados, que são o nosso metatálamo, e está lá embaixo do tálamo, tá? Deixa eu ver uma outra imagem. Pronto, aqui uma outra imagem. Como eu vinha falando, a gente tem um aqueduto cerebral que, quando chega aqui em cima, se abre no terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo a gente precisa reconhecer as estruturas do diencéfalo, né? Que é o tálamo, esse abalamento, o hipotálamo aqui atrás e o epitálamo aqui para trás. Só que é bom para a gente facilitar a nossa visão, identificar as paredes desse terceiro ventrículo. O ventrículo é uma cavidade, então ele é composto por uma parede anterior, uma parede posterior, um assoalho, um teto e as paredes laterais. E a gente vai buscar identificar essas paredes aqui na nossa imagem. Na nossa parede anterior, que é essa, a gente vai identificar a comissura branca anterior, que é esse pontinho aqui que a gente tem na imagem. E a lâmina terminal, que é um filamentozinho aqui para fechar a parede, tá?
Aí a gente vai lá para a parede, deixa eu ver qual é a melhor fala primeiro. Vamos falar do assoalho primeiro, tá? Então, a gente veio aqui da parede anterior, identificamos a comissura branca anterior e a lâmina terminal. Vamos falar agora do assoalho. No assoalho, que é o nosso hipotálamo, a gente vai ter o corpo mamilar, que é uma estrutura do fórnix, que eu vou falar mais na frente para vocês, vai ser melhor de entender esse corpo mamilar. Aqui na frente do corpo mamilar, a gente tem o tubo ecinério, e esse tubo ecinério, ele emite, vamos dizer assim, um prolongamento, que é o infundíbulo, e esse infundíbulo vai segurar a hipófise. A hipófise não está representada nessa figura, vamos ver se a gente encontra ela aqui. Pronto, aqui, ó. Sai negócio da frente, esse negócio na frente. Enfim, a hipófise, ela está aqui, esse número 12. E ela está sendo suspensa, segurada, qual é a palavra? Enfim, pelo infundíbulo que está aqui para trás. Ele não está numerado nessa figura, ele está aqui mais para trás. Certo? E aqui o tubo ecinério e o corpo mamilar. Além dessas três estruturas que eu falei, a gente tem aqui na frente o número 9, o quiasma óptico. Certo? Na figura sem ser real, corpo mamilar, tubo ecinério, infundíbulo segurando a hipófise, e aqui na frente o quiasma óptico, certo? Pronto, então falamos da parede anterior, parede posterior, vamos para a parede, assoalho, e agora a gente vai falar da parede posterior. Na parede posterior, a gente tem três estruturas que a gente precisa identificar. A primeira delas é a glândula pineal, que é esse abaulamentozinho aqui. Embaixo da glândula pineal, a gente tem a comissura posterior. Comissura, gente, é uma área de conexão, certo? Então, essa comissura branca anterior, ela conecta, eu acho que é lobos temporais, e a posterior, ela tem a ver com visão, certo? Ela conecta núcleos da visão. Enfim, voltando. Glândula pineal, comissura posterior, e acima da glândula pineal, que nessa foto não está representada, e aqui também está difícil de ver, a gente tem a comissura das abêndulas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Comissura posterior, glândula pineal, e aqui, o número 11, a comissura das abêndulas. Tá certo? Tudo ok? Falamos de parede anterior, assoalho, parede posterior. Vamos falar agora de teto. No teto, a principal coisa que precisa ser identificada é o fórnice, que é esse número 6 aqui, e as estrias medulares do tálamo. Essas estrias medulares, elas estão aderidas ao tálamo. Não está muito fácil de reconhecer o tálamo aqui, mas enfim, ele seria esse aqui, por essa região, e essa estria medular passando bem aderente a ele por cima. E em cima dessa estria medular, a gente tem o plexo coroide, que é justamente igual lá no quarto ventrículo que a gente falou, o plexo coroide ele é responsável por produzir o LCR. E aqui a gente também tem esse plexo coroide produzindo o LCR. Certo? Vamos agora falar das paredes laterais. Desculpa, eu não escutei. O número 10 é o quê? Isso aqui é estrias medulares do tálamo. Entendesse? Sim, obrigado. Que está bem aderido ao tálamo. Deixa eu voltar aqui. O tálamo aqui e a estria medular, ela parte, uma forma de tentar procurar ela é procurar a comissura das abêndulas, apesar que a comissura das abêndulas é difícil de achar, mas um abaulamentozinho assim, acima da pineal é a comissura das abêndulas, e dela sai a estria medular. E em cima da estria medular, o plexo coroide, que produz o LCR, né? Então, falando de parede lateral, a gente tem o tálamo, que, como isso aqui é um corte sagital mediano, tudo que a gente tem de um lado, a gente tem do outro. Então, isso aqui deveria estar rebatido para o lado de cá, né? Então, a gente teria o tálamo são duas cada tálamo, né? Um tálamo é uma massinha ovalada que fica nessa região e a gente só está vendo uma parte dele. E eles se ligam, o tálamo de um lado com o tálamo do outro, pela aderência intertalâmica, que é essa elevaçãozinha aqui que a gente tem no meio.
Aqui a gente não vê a aderência intertalâmica. Na figura sem ser real, a gente tem essa bolinha aqui. E nessa figura, a gente tem essa elevaçãozinha aqui. Deixa eu ver o que mais. Ó, gente, nessa imagem sagital mediana, a gente tem duas estruturas que não fazem parte do diencéfalo, mas que é importante a gente identificar, que é o corpo caloso. O corpo caloso é uma grande comissura. Como eu disse, comissura é uma área de ligação dos dois hemisférios. Então, esse corpo caloso aqui, gigante, é uma comissura gigante que liga o hemisfério direito com o esquerdo, e ele tem 4 divisões, que é o rosto, que fica aqui na frentezinha, o joelho do corpo caloso, o tronco ou corpo do corpo caloso, e aqui atrás o esplênio do corpo caloso. Abaixo do corpo caloso, a gente tem essa membraninha aqui, que nessa figura ela está perfurada, que tem o septo pelúcido. Essa membraninha se chama septo pelúcido. E ela faz a divisão entre os ventrículos laterais. A gente tem 2 ventrículos laterais, né? O direito e o esquerdo, e entre eles a gente tem esse septo pelúcido. Então, aqui, essa área escura aqui, seria um buraco aí do ventrículo lateral. Falei de tudo. Alguma dúvida? Tudo certo? Por favor, me respondam. Tudo sim, obrigado. Como eu disse para vocês, a gente tem essa estrutura que é o fórnix, que está aqui, uma partezinha dele que a gente consegue ver, esse número 6. Só que ele é uma estrutura gigante, ó, ele faz uma volta aqui pelo diencéfalo. E esse fórnix, ele está ligado ao hipocampo. Na verdade, essa ponta aqui do fórnix é o hipocampo, certo? E, enfim, ele roda aqui, né, pelo diencéfalo. E no finalzinho dele, a gente tem aquele corpo mamilar, que eu falei para vocês lá quando eu estava falando do hipotálamo. Aqui, ó, número 19. Isso aqui é o corpo mamilar, que é uma estrutura do fórnix, certo? O que mais? Essa imagem aqui eu só achei ela interessante, que é uma visão do corpo, do córtex, né? Uma visão superior, que a gente consegue ver o corpo caloso e as fibras atravessando de um lado para o outro. O que mais? Os ventrículos. Isso aí é uma representação, como é que se diz? É como se, a galera fala assim, que é como se tivesse injetado um líquido aí dentro e deixasse ele calcificar, enfim, endurecer. E esse líquido vai percorrer toda aí essa área dos ventrículos, né? Porque toda essa área se comunica. Essa parte aqui, mais baixa, é aquele quarto ventrículo que a gente falou quando a gente falava de ponte. Olha ele aqui, ó, quarto ventrículo. Aí, vai subindo o aqueduto cerebral e chega até o nosso terceiro ventrículo. O nosso terceiro ventrículo se comunica com os ventrículos laterais, de um lado e do outro, que são, olha como eles são grandes. Na minha cabeça, eu sempre achava que era uma coisa pequena, mas na verdade é uma coisa bem grande, né? Toda essa área aqui é líquido circulando dentro do cérebro. E, enfim, esse terceiro ventrículo se comunica com os ventrículos laterais pelo esse forame interventricular. Cada especulação aqui, sabe? Cada pontinha dessa é os chamados recessos, que a gente tem o recesso supraóptico, o recesso do infundíbulo, o recesso suprapineal, o recesso infrapineal, mas isso eu acho que não... Apesar que a prova é online, né? Pode ser que ela cobre, mas também pode ser que não, né? Porque é uma estrutura difícil de visualizar na peça real. A gente identifica mesmo o terceiro ventrículo e tal. Peraí. Alguém arriscaria dizer por que tem essa bolinha aqui no meio? O intertalâmico lá. Aderência intertalâmica. Isso, exatamente. Isso aqui é a área da aderência intertalâmica. Pronto. De diencéfalo foi isso. É identificar a estrutura, não é muito difícil, garanto a vocês.
identificar a estrutura e ir na fé. Dá certo. E agora a gente vai falar de núcleos da base. O que são núcleos da base? Núcleos da base são estruturas do telencéfalo, tá? É de telencéfalo, não é de encéfalo, que está ali nessa região medial, no centro do cérebro, e tem uma influência muito grande na movimentação, no sistema extrapiramidal. Eles ajudam a controlar os nossos movimentos, ou com influências, ou facilitando os movimentos, ou dificultando os movimentos. Mas, enfim, função não é o nosso foco aqui, nosso foco é identificar eles, né? A gente tem os principais núcleos da... os principais não, né? Quem compõe os núcleos da base é o tálamo, o putâmen, o globo pálido, o núcleo caudado, o accumbens e o amidaloide. E a gente vai ver com calma cada um deles, tá? Seguinte, aqui uma imagem superior do cérebro, né? E vamos lá identificar as estruturas. Primeiro, isso aqui, o que seria? Alguém arrisca? Essa... É o ventrículo lateral. Isso, são os ventrículos laterais, bem grandões aqui que a gente consegue ver. Esse aqui vermelho é um plexo coroide, tá? Também tem plexo coroide aí no ventrículo lateral. Aqui para mais centralzinho aqui, um pouco mais embaixo, a gente teria o nosso terceiro ventrículo. E como parede do terceiro ventrículo, a gente tem o tálamo. Então, essas estruturas aqui, essas duas massas, são o tálamo, certo? Então, o limite medial do tálamo é o terceiro ventrículo, e o limite lateral do tálamo é a cápsula externa, que é essa substância não, né? Essa área aqui mais esbranquiçada. Eu não sei se para vocês está na mesma cor que está para mim aqui, mas aqui está um pouco mais esbranquiçado, certo? Então, a gente falou de um núcleo da base que foi o tálamo. Separando, essa cápsula externa aqui separa o tálamo dessa região aqui, que a gente chama de globo pálido, certo? Se vocês perceberem, tem duas massas aqui, porque podem se dizer que um é o globo pálido lateral e a outra é o globo pálido medial. E mais lateralmente ao globo pálido, a gente tem o putâmen, que é essa massa daqui, certo? A junção de putâmen e globo pálido, ou seja, isso tudo aqui, a gente chama de lentiforme. Certo. Outra estrutura que eu disse que compõe os núcleos da base é o caudado. O caudado, tá vendo que ela é uma estrutura ela é circular, né? Então, quando a gente faz um corte, a gente não consegue ver ele todo. Aquele corte, como eu disse, é um corte axial, né? Dá uma visão superior. Então, vamos supor que esse corte está mais ou menos aqui. Então, a gente só consegue ver uma partezinha do núcleo caudado, que é esse verde aqui. Então, por isso que aqui na imagem ele só sai essa partezinha dele, tá? Que a gente pode dizer que é a cabeça. Se for uma visão superior assim, a gente diz que é a cabeça do núcleo caudado. Outra estrutura que ela não aparece aqui nessa imagem, até porque ela não é real, né? Mas tem aqui, o claustro, que ele é bem fininho, e ele é dividido do lentiforme, né, do putâmen, pela cápsula externa. Gente, eu acho que eu chamei isso aqui de cápsula externa, né? É interna, tá? Desculpa. Cápsula interna separa o tálamo do lentiforme, e a cápsula externa separa o claustro do lentiforme. Aqui, isso aqui é o lobo da ínsula, que Ellen vai falar para vocês na aula de telencéfalo, que é em seguida. E o claustro se separa desse lobo da ínsula pela cápsula extrema. Então, cápsula extrema, aqui mais para a lateral, cápsula externa e a cápsula interna. Ok? Isso aqui é uma visão superior também, só que de uma peça real, certo? Então, vamos lá. Cabeça do caudado, aqui mais ventrículo lateral, né, primeiramente. Cabeça do caudado. Tálamo, aqui.
cápsula interna. Aqui tá muito misturado, mas isso aqui tudo seria o lentiforme, mas aqui a gente não está conseguindo diferenciar o que seria globo pálido do que seria putamen. E aqui, não sei se dá para ver, para vocês verem aí, uma área mais escurinha seria o nosso claustro, certo? Cuidado para não confundir. Isso aqui é uma imagem, um corte transversal, uma visão superior. Isso aqui que parece muito, principalmente quando a gente for ver os núcleos da base, é uma imagem, um corte coronal, certo? Vocês estão lembrados do corte coronal, né? E vamos tentar identificar aqui as estruturas de novo. Ó, dá para diferenciar os dois cortes pelo ventrículo. O ventrículo lateral, que aqui ele faz esse arco em X, e aqui ele só está aqui em cima, certo? Aqui seria nosso terceiro ventrículo. Compondo as paredes do terceiro ventrículo, a gente tem um tálamo, estaria aqui. Aqui a gente tem esqueci o nome dele, como é o nome dele, gente? Aqui, o claustro não, o caudado, o núcleo caudado. Aqui a gente não pode dizer que é a cabeça dele, já que é um corte coronal, a gente não sabe se foi cortado a nível da cabeça ou se foi cortado mais na parte do corpo dele. Então, claustro não, núcleo caudado aqui em cima. Cápsula interna, lentiforme, cápsula externa, claustro, cápsula extrema e ínsula, certo? Percebam que se parecem, até o formato das coisas se parecem. Mas isso aqui é uma visão e essa aqui é outra. Aqui uma imagem que eu gostei muito dela, porque ela dá uma dimensão pra gente. Aqui, ó, o terceiro ventrículo, as paredes dele, do tálamo, aqui o tálamo de um lado, o tálamo do outro. Aqui, Poxa, porque toda vez eu esqueço o nome dele. O caudado, né? Aqui em cima, a cápsula interna, aqui, que ela se continuaria para juntar junto com o tálamo, aqui, para juntar junto com o tálamo, para encostar aqui no tálamo, aqui atrás, mas aqui na frente ela está mais juntinha dele. E aqui o fórnix, ó. A ponta do fórnix seria o nosso hipocampo. Glândula pineal aqui atrás do terceiro ventrículo. Isso aqui são os colículos lá do mesencéfalo. Dois outros núcleos da base que eu não comentei com vocês é o amidaloide, que a gente não vai conseguir ver ele aqui nas figuras, que ele fica na pontinha aqui do núcleo. Puta merda, porque eu nunca lembro o nome dele, que incrível. Do caudado. E o accumbens, que ele tá aqui na junção do putamen com o caudado. Então, aqui estaria mais ou menos o accumbens, certo? Outra estrutura que a gente não vai conseguir identificar muito bem nas peças reais. Alguma dúvida? Tudo certo. Deixa eu só beber água. Agora, a gente vai dar uma pulada no assunto e vai para plexo, certo? Plexo é uma das últimas estruturas que a gente vê, só que eu e Ellen dividiu aqui, aí eu peguei a parte de plexo e depois ela vai voltar com vocês para telencéfalo e cerebelo, certo? Plexo é, na verdade, um surto coletivo. É mais fácil eu explicar para vocês o plexo braquial, mas o plexo lombosacral eu vou apontar para vocês alguns dos nervos que ele forma, e qualquer coisa depois se vocês terem muita dificuldade, eu faço uma atividade, sei lá, por formes, ou qualquer coisa que a gente invente, mas realmente plexo lombosacral é mais difícil de identificar pelas peças aqui, né? Enfim, plexo braquial. Plexo, um conjunto de nervos, né, que vão ter uma função específica, e no caso do plexo braquial, a maioria dos nervos vão estar aqui inervando os músculos do braço.
ele tem essa divisão aqui, que eles saem a partir de raízes, formam troncos, depois os troncos formam divisões, depois as divisões formam fascículos, para, enfim, formar os nervos periféricos. Mas o que é importante aqui para a gente identificar é mais ou menos a topografia, ou seja, onde cada uma dessas partes está no nosso corpo, certo? Então, as raízes estariam mais perto das vértebras e elas vão formar os troncos, né? Os troncos, eles geralmente estão acima da clavícula. Então, tudo que está acima da clavícula ou vai ser raiz, mas vai ser mais difícil ser raiz, porque a raiz está bem mais coladinha lá com as vértebras, ou vai ser tronco, certo? Então, acima da clavícula, tronco. Basicamente, por baixo da clavícula, a gente vai ter as divisões, certo? Então, quando vocês pegarem a peça e identificar que ali tem a clavícula, abaixo dela vão ser as divisões. E, agora, o mais importante, que são os fascículos. Rapidinho. Enfim, desculpa. Que são os fascículos. Eles vão estar abaixo do músculo peitoral menor. E o músculo peitoral menor é um músculo que ele tem origem aqui no processo coracoide. E ele, sigam o cursor. Eles vão passar, vai estar por cima dessa região aqui, para se ligar aqui nos arcos vertebrais, dos arcos costais, certo? Então, o que está abaixo desse músculo peitoral menor, ou o que está abaixo aqui do processo coracoide, já são os fascículos. E os fascículos vão se dividir nos nervos já, né? Então, quando chega no braço, já chega em nervo. Imagem real. É uma confusão, mas vamos na calma. Isso aqui, só para dar uma dimensão a vocês, a cabeça aqui, o queixo, o pulmão aqui para baixo, aqui o pescoço, a traqueia. Então, vamos falar aqui do plexo. Como eu disse para vocês, as raízes, elas estão bem mais encostadas lá com as vértebras. Então, o que a gente está vendo aqui já é tronco. Deixa eu botar aqui a imagem. É bem correspondente, tá, gente? É só comparar aqui que a gente que vai dar certo. O que tem aqui já é tronco. Ok? Então, esse aqui de cima seria o tronco superior. Esse aqui do meio, o nosso tronco médio. E esse aqui embaixo, o tronco inferior, certo? A nível de clavícula, ou seja, mais ou menos aqui abaixo da clavícula, a gente já tem as divisões, que é muito difícil de dizer aqui qual é a anterior, a posterior. E, enfim, as divisões aqui vai ficar difícil de dizer, né? Então, a gente anda mais um pouco e vem para os fascículos, que estão abaixo do peitoral menor. Olha o peitoral menor aqui, só que ele está rebatido. Isso aqui, se ele tivesse normal, ele estaria passando aqui por cima e vindo aqui para baixo, para a área dos arcos costais, certo? Então, bem abaixo do peitoral menor, a gente tem os fascículos. O primeiro, aqui o de cima, o número 8, é o fascículo lateral. O do meio, o fascículo posterior. E o mais de baixo, o medial. E aí eles vão se irradiar, né, se ramificar, para dar origem aos nossos nervos, daqui do plexo braquial. Então, vamos lá com calma. O nosso fascículo lateral, ele vai emitir, olha aqui, ele emite duas radiações. Uma para formar o músculo cutâneo, que é bem essa aqui de cima, e a outra que se junta com a raiz do fascículo medial para formar o nervo mediano. Então, aqui, emitiu para o lado de cá e juntou com a do lado de cá, do mediano, e formou o músculo cutâneo. O mediano, desculpa, o nervo mediano. Então, a gente já viu o músculo cutâneo e o mediano. O axilar e o radial, eles são mais difíceis de identificar aqui, porque eles estariam abaixo desse mediano da gente. Mas, aqui, o fascículo posterior, se vocês forçarem bem, dá para ver que embaixo
abaixo desse 12 estaria o nervo axilar e o radial. Mas, enfim, só sigam a vida. E aqui o fascículo medial, ele, como eu disse, ele emite uma raizinha que vai se juntar com uma raiz do fascículo lateral para formar o mediano, e ele emite outra raiz para formar o nervo ulnar. Então, 13 o nervo ulnar. Isso aqui é o nervo cutâneo medial do antebraço, que ele é uma das radiações aqui desse fascículo medial, só que ela não é uma das ramificações principais, tá? Mas, enfim, a gente consegue ver ele bem direitinho aqui. Então, aqui em cima, a gente tem o músculo cutâneo, o primeiro músculo cutâneo, o segundo aqui, o mediano, que é o número 12, aqui o ulnar, e por baixo, o cutâneo medial do antebraço. Misericórdia de novo. Aqui já é peitoral menor, então aqui a gente já está falando de fascículo. Fascículo lateral aqui, ó, emitiu o músculo cutâneo. Uma parte dele se junta com a outra parte aqui para formar o mediano. Que mais? Aqui o medial, emitindo aqui a ramificação dele para formar o ulnar. Enfim, é uma bagunça, mas... enfim, se as peças vierem organizadinhas, tentar estudar comparando com a figura, que fica mais fácil. Coisa que não acontece com o plexo lombosacral, que é uma bagunça gigante. E eu vou apontar para vocês aqui só o nome de alguns nervos que a gente consegue ver, certo? Das peças melhores do que eu achei. Aqui em cima a gente tem o nervo glúteo superior. Aqui é o glúteo, só para dar uma visão a vocês. Aqui estaria o sacro. Aqui a bacia, né, que a gente chama. Perna, músculos da perna. Tá dando para entender, né? Esse aqui seria o glúteo. Ok? Essa região toda. Então, nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior. O principal deles, que precisa identificar, o nervo isquiático, que é esse grandão, sempre ele é o maior. O nervo isquiático aqui embaixo, se continua até lá embaixo. E do ladinho dele aqui, o nervo cutâneo posterior da coxa. Certo? Aqui, uma bagunça maior ainda. Só para localizar vocês, aqui a gente está falando de cavidade abdominal. Então, aqui, ó, rim, aqui estaria as vértebras, a coluna, né, vertebral. E aqui a gente está falando lá da parede posterior do abdômen. É uma bagunça, né, gente? Eu sei. Me desculpem. Vamos lá. O 2 aqui, eu botei até a fila para mim, porque eu não ia decorar isso. O 2 aqui, cutâneo lateral da coxa. Esse aqui, o gênito femoral. É uma bagunça porque tem muita coisa aqui, né? Tem artéria, tem veia, tem nervo, aí fica muito difícil de identificar cada coisa. Ó, o nervo femoral, bem fininho, aqui. Aqui, bem difícil de identificar, mas ele tá mais para trás, que é o obturatório. Isso seria tão melhor de ver nas figuras reais. Sério, nas figuras reais não ficaria essa bagunça toda, porque a gente teria uma dimensão de área, né? Então, ficaria bem mais fácil. Aqui, nessa figura. Ilignal, cutâneo lateral da coxa. Isso aqui é o músculo psoas, tá? Um músculo bem importante lá na parede posterior do abdômen. O que mais? O 4 aqui, o gênito femoral, o nervo gênito femoral. O 5 aqui, o femoral mais grossinho. Enfim, gente, é uma bagunça. Eu acho que eu prefiro dar essa... Se vocês tiverem com muita dificuldade nessa parte, eu prefiro fazer uma atividade para vocês ou qualquer coisa dessas pra gente poder abordar tudo direitinho. Oi, Ellen.
Essas fotos são aquelas que a gente tirou das peças reais no começo do ano passado? Não. Eu fiquei Tu com tem aquelas medo de fotos botar ainda? aquelas. Tenho não. Na verdade, eu posso procurar, porque eu quase nunca apago as coisas no meu celular, então pode ser que tenha lá ainda. Cadê? Interromper. Porque eu acho que talvez seja um pouco menos ruim, sabe? Aquelas fotos. Pois é. Eu fiquei com medo de botar, porque, enfim, né? Não poderia colocar elas. Mas, realmente, as peças de... É porque o problema é que aqui, para dar essa parte de plexo lumbosacral, é feito, eu disse, a gente não consegue ter uma dimensão direito de que coisa a gente está falando, sabe? De que região a gente está falando. Porque se a figura for muito longe, para a gente poder identificar o que é aquela estrutura, a gente não consegue identificar o nervo. E se for muito perto, a gente não consegue identificar a estrutura que ele está. Vocês não tiveram aula de músculos da perna ainda, né? E a de plexus lumbosacral, a professora, tipo, não conseguiu terminar na hora normal e postou essa aula, tipo, acho que na quarta noite. Aí eu acho que provavelmente quase ninguém viu aqui ainda, tipo, a aula do Pronto, tá lumbosacral. ótimo, porque não cai na prova. Brincadeira. Mas quando vocês tiverem aula de perna, vocês vão se localizar melhor no espaço, sabe? E se a gente conseguir voltar presencial, quando for ter as práticas de locomotor, a gente tenta ver um pouquinho desses nervos do plexo lombo sacral. Mas foi isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês lá no grupo, tá bom? Tranquilo, obrigado. Valeu, Magno. Certo, obrigado. Pronto, gente. Vou projetar o meu slide. Tu vai ficar por aqui, Maju? Eu vou ficar um pouquinho, só para te ajudar qualquer coisa, assim. Enfim. Vocês estão vendo meu slide? Tá carregando. Tá. Tá dando para ver já. Pronto. Vocês preferem que a gente pare a gravação e comece outra ou que a gente fique numa gravação só? Acho que talvez seja melhor dividir. Tá, vou parar então e vou começar outra, então.